Oi, pessoal, eu sou Mariane, eu sou coordenadora do time de Economic Research da Burila. Eu tô aqui com o Renato Campos, ele é de Relações de Investidores da Hashdex. Muito obrigada por estar aqui batendo esse papo com a gente. E eu já queria começar perguntando para vocês sobre como é que é a gestora. Acho que vocês são a única gestora que está aqui de cripto no evento da XP, então conta um pouco de vocês e o que vocês têm de produtos. Valeu, Mari. Poxa, obrigado pela oportunidade de falar aqui com a Burila. E sim, né, estamos aqui na Expert 2023. Acredito que a gente seja a única gestora focada em criptoativos aqui na Expert, representando aí essa classe de ativos emergente. A Hashdex é a maior gestora focada em criptoativos da América Latina, né? Hoje a gente oferece uma forma simples, segura e regulada do investidor se expor a essa nova classe de ativos de uma forma mais conveniente, de uma forma mais fácil para ele, através dos distribuidores aí. Qualquer distribuidor que dê acesso à Bolsa de Valores, ele consegue acessar os nossos produtos e se expor a essa classe. E eu queria perguntar um pouco sobre esse cenário, tudo que vocês estão vendo em cenário de cripto daqui para frente. Se no passado a gente viu um boom e um apetite muito grande por cripto, e se isso se mantém, e quais são as perspectivas que vocês estão vendo, tanto no cenário brasileiro, assim, o apetite por risco brasileiro, e no apetite por risco global? Boa. Não, após 3 anos aí fortíssimos de desempenho para cripto, estou falando de 2019, 20 e 21, a gente teve um ano de correção em 2022, não foi muito diferente de ativos de risco como um todo. Isso aconteceu com ações, enfim, outras classes de ativos de risco também, e cripto não foi diferente, né? A gente teve uma queda aí de uns 60% do Nasdaq Crypto Index, que é o índice que a gente criou junto com a Nasdaq para representar o mercado de cripto. Tem sido assim, aliás, diga-se de passagem, se você olhar o Bitcoin, que é o maior ativo em valor de mercado, e olhar o histórico dele, ele vem de sequências de 3 anos muito positivos para 1 ano de correção. 3 anos positivos, 1 ano de correção. Esse ano, 2023, após 1 ano de correção, a gente já abre aí com uma alta bastante expressiva. O Bitcoin chegou a estar subindo 80% em dólar esse ano, né? Então a gente acredita que talvez a gente esteja engatando aí em ciclo de recuperação, que pode ser aí talvez até impulsionado mais ainda se o cenário macroeconômico ajudar, a queda de taxa de juros lá fora notícias positivas para a cripto que a gente já viu esse ano. Então a gente abre 2023 com a classe de ativos com melhor desempenho, né? Então os cotistas do Hash 11, por exemplo, capturaram isso já nos 8 primeiros meses do ano, e a gente segue bastante otimista aí pelo que está por vir por diversos motivos. E aí eu queria fazer um ponto mais para tecnologia. O Burila é uma empresa muito focada em tecnologia, e eu tenho certeza que vocês devem ser também, e a tecnologia deve ser uma parte fundamental do trabalho de vocês. Queria que você contasse um pouco sobre como a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico está afetando esse mercado. Perfeito. Eu acho que o Bitcoin em si, né, e o que ele traz de inovação, ele já é bastante disruptivo, né? Uma forma da gente trocar valores ao redor do mundo inteiro de forma quase que instantânea, a um custo muito baixo, e você fazer isso sem o uso de nenhum intermediário financeiro. Isso aí é de uma liberdade econômica fortíssima. Se você colocar na conta também que é um ativo que na sua gênese, na sua programação, ele tem uma limitação, ou seja, um ativo escasso, a gente sabe quantos vão existir, parecido com as propriedades do ouro, por exemplo. Isso aí, depois que você entende, você pode acreditar que isso aí causa aí uma transformação, uma disrupção pela sociedade toda. Por isso que a gente diz que, apesar de ser um ativo ainda na sua adolescência, né, o Bitcoin tem um pouco mais de 10 anos, então pré-adolescência até, a gente acha que as perspectivas de longo prazo são bastante interessantes, visto que a gente já viu de adoção, seja institucional, seja por parte de países inteiros também olhando para isso. A gente acha que as perspectivas de longo prazo são bastante animadoras, mas claro, como qualquer classe de ativo, como qualquer empresa até, e na sua fase inicial, a tecnologia ela ainda é pouco compreendida. E com isso você traz uma volatilidade para esse ativo muito grande, até pelo tamanho que ele ainda tem, que é relativamente pequeno frente a outras classes de ativos. Então, eu acho que é uma tecnologia muito inovadora, muito interessante de ser estudada e que vai trazer transformações aí sensíveis para a sociedade, só que a gente está muito no início ainda, então o investidor pode esperar ainda volatilidade, mas que volatilidade e risco com expertise, isso vira oportunidade, né? É isso que a gente está tentando oferecer
para o investidor. E aí eu queria te perguntar, para o investidor que é mais conservador, é possível você investir no mercado de cripto ou você não incentivaria para esse investidor? Ou até mesmo em cenários de risco, de aversão a risco, existe um incentivo, né, ou um conselho para conseguir investir em cripto, ou seria só para um investidor mais agressivo e mais que pró-risco? Mari, excelente pergunta. A essa altura, eu diria que existem pouquíssimos argumentos hoje, eu estaria disposto a debater sobre isso, do porquê o investidor teria 0% em cripto. Então, eu acho que o segredo está numa alocação ali condizente com o perfil de risco do investidor. Por que eu digo isso? A gente consegue mostrar através de simulações, e no nosso site a gente tem aí, falando em tecnologia, a gente tem um simulador que o investidor consegue montar uma carteira dele, hipotética ali, por classe de ativo, e sensibilizar ali qual é a diferença que faria no portfólio dele de 1 a 5% de criptoativos. E a gente mostra que esse 1 a 5% traz muita pouca volatilidade adicional, muito pouco risco adicional, afinal a gente está falando de uma fatia pequena do portfólio, mas o fator de diversificação faz com que a volatilidade dele mude muito pouco, mas o retorno já faça diferença. O Sharpe, que é o retorno ajustado ao risco, já faça bastante diferença. Então eu acredito que qualquer investidor pode melhorar sua carteira colocando de 1 a 5% em cripto. Mas você poderia me dizer, poxa, mas é um ativo muito volátil. Mesmo sendo pouco da carteira do investidor, ele pode ficar desconfortável com essa variação. A gente hoje tem fundos de investimento nas principais plataformas, o Hashdex 20 e o Hashdex 40, eles misturam renda fixa com cripto. Então o cliente ele pode se expor a cripto num produto com uma volatilidade mais compatível com o que ele está acostumado. Exemplo, o Hash 40, como o nome sugere, ele investe 40% em cripto no nosso produto principal, o Hash 11, e 60% em renda fixa, LFT pós-fixada. Com isso, fica com uma volatilidade composta ali parecida com um fundo de ações. E o nosso Hash 20, que tem só 20% de cripto, fica com uma volatilidade de um fundo multimercado super comportado, cerca de 10%. Então, às vezes, para um cliente que não tolera essa volatilidade, em vez de ter 1% no Hash 11, num produto 100% cripto, vale a pena ele ter 5%, 6% da carteira no Hash 20. Ele está exposto a cripto, mas não vai ter a mesma emoção aí montanha-russa de uma classe de ativo que ainda tem uma vol bem alta. Perfeito, excelente. Eu acho que isso é um papo super interessante. Muito obrigada por estar aqui com a gente e fica aberto aos próximos convites para outras conversas. Perfeito, Mari. Os nossos ouvintes aí que quiserem entrar em contato com a Hashdex pelas redes sociais, pelo nosso site, abertura total aí para tirar dúvidas, apresentar os produtos e falar sobre esse mercado que tanto nos fascina. Perfeito, obrigada. Valeu, Mari. Obrigado.